A última ditadura militar, ocorrida no Brasil no século XX, de 1964 a 85, tem alguns nomes próprios que se sobressaem em meio à lista de vítimas, desaparecidos ou presos políticos, seja pela crueldade sofrida a partir do regime ou por outros variados motivos. Um deles é o de Vladimir Herzog. Este jornalista foi depor às forças de segurança em 1975 e não pôde regressar vivo à família e à sua vida e carreira. Vladimir foi assassinado. Ele teve ainda um suicídio encenado pelos assassinos e somente décadas mais tarde foi reconhecido o conjunto de crimes cometido pela ditadura militar contra Herzog. O Estação História é uma produção RWCast, que é a central de podcasts do Grupo Rádio Web. Eu me chamo Diego Brião, sou jornalista e te convido para, a partir de agora, recordarmos principalmente a trajetória de Vladimir Herzog, também a importante e longa busca da família dele por justiça com o reconhecimento do que realmente ocorreu no final daquele mês de outubro de 75. Vladimir Herzog desembarcou no Brasil aos 9 anos de idade. Isto aconteceu em 1947, logo do fim da Segunda Guerra Mundial. Vladimir nasceu em 27 de junho de 1937, ou seja, pouco antes do começo daquele conflito internacional. Vladimir e a família eram originários da região da atual Croácia, que à época era parte da Iugoslávia. Eles chegaram a viver na atual Bósnia e Herzegovina, que também integrava o reino iugoslavo naquele momento. Em 1941, com o avanço das tropas nazistas na região, a família rumou à Itália. Os Herzog eram de origem judaica, e este grupo, vale lembrar, foi perseguido e vítima de variados ataques e crueldades executadas pelos nazistas, além dos fascistas na Itália. Ao desembarcar no Brasil, a família fixou residência na cidade de São Paulo. Este local foi onde Vladimir cresceu, cursou filosofia e conheceu a esposa Clarice. No fim dos anos 1950, ele deu início à carreira na imprensa como repórter do jornal O Estado de São Paulo. Tinha uma preocupação com o Brasil muito forte. Ele tinha contatos políticos, sim. Ele não era, um cara que defendia a família, fala isso. Ele não defendia a luta armada, mas ele era um cara totalmente contrário à ditadura militar, porque a ditadura militar, destruiu a democracia, a liberdade de expressão, a censura, e ele apoiou, sim, muita gente que estava já na resistência armada. Então, assim, ele era uma pessoa muito influente, uma pessoa muito articulada, muito preocupada, embora ele não era uma pessoa que defendia, naquela época, a luta armada. Ele tinha relações políticas mais com o PCB, embora nunca fosse filiado a nenhum partido em todo esse processo. Rogério Sotile é o diretor executivo do Instituto Vladimir Herzog. Ele concedeu entrevista ao Estação História. Comunicação, cinema e valorização à liberdade de expressão formavam o alicerce de Herzog. A trajetória dele na imprensa cruzava a faixa de 15 anos quando a crueldade do regime militar se aproximou. Em 24 de outubro de 1975, o jornalista foi procurado pelas forças de segurança nas dependências da TV Cultura, onde trabalhava. Vladimir então se dirigiu espontaneamente ao Departamento de Operações de Informação, Centro de Operações de Defesa Interna, DOI-CODE, do Exército Brasileiro, situado na capital paulista. Ele se apresentou no dia seguinte, em 25 de outubro, para saber o que os militares queriam saber dele. Em 1975, ele era diretor de jornalismo da TV Cultura e já era um cara muito conhecido, muito respeitado no meio do jornalismo. Ele tinha 38 anos de idade apenas nesse período. O DOI-CODE, a polícia procurou ele na TV Cultura. Ele não estava, ele mandou um recado dizer que ele se apresentava no dia seguinte para saber o que era, né? E ele saiu no dia seguinte para se apresentar na polícia, no DOI-CODE,
episódio. Isso era um sábado, no dia 25 de outubro. Ele se despediu da Clarice, foi para se apresentar e dizer: olha, estou me apresentando aqui, me procuraram, quero saber, né? Vim prestar o depoimento, o que vocês querem saber? E ele foi assassinado nesse mesmo dia, né, sob tortura, e forjaram, né, aquela imagem dizendo de que ele tinha se suicidado, o que foi uma grande mentira, né, nesse período. O assassinato de Vladimir Herzog encorajou a família dele e milhares de pessoas a saírem às ruas em São Paulo para protestar contra o que havia acontecido, para enfim manifestarem-se sobre o que ocorria ali e no país, desde 1964. A Clarice, no mesmo dia, quando ficou sabendo, 2 filhos pequenos, né? O André Herzog tinha 7 anos de idade, o Ivo Herzog tinha 9 anos de idade, e ela, junto com os filhos e com muitos amigos, resolveram brigar por justiça e a responsabilização de todos, né, os responsáveis pelo assassinato do Vlado. Importante citar esse período, né, de que ela foi o Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, sob direção do Audálio Dantas, né, teve um papel fundamental nesse momento, que junto com Clarice, né, conversaram com Dom Paulo Evaristo Arnes e organizaram, né, alguns dias depois, uma semana depois, um grande ato, né, que na Catedral da Sé, que virou um ato interreligioso, com o Dom Paulo Evaristo Arnes, né, fazendo toda a liturgia, junto com o rabino Henry Sobel e com o pastor Jaime Reis da Igreja Luterana. E por incrível que pareça, nesse momento era um momento muito, muito fechado da ditadura, a repressão era muito forte, não existia mobilizações públicas por conta da repressão, e todas que tentaram sofreram graves repressões, como no Rio de Janeiro e outras violências, inclusive em São Paulo. A investigação inicial não apontou o crime cometido contra Vladimir durante o período em que esteve detido. Ele foi assassinado no dia 25, né? Mas ele é citado para comparecer no dia 24, né? Mas ele se apresenta no dia 25 e é detido sem ordem judicial nenhuma, né? Por membros do Exército que torturam ele até a morte, tá? Eu acho que vale destacar também que em 31 de outubro de 1975, devido a toda a pressão, né, do movimento político, democrático de resistência à ditadura, o comando do 2º Exército emite uma ordem, né, para apurar as circunstâncias da morte do suicídio, entre aspas, do Vladimir Herzog. E aí é aberto um inquérito policial militar. Evidentemente que isso quase um ano depois, né, em março de 76, a Justiça Militar arquiva a investigação dizendo que não havia ocorrido nada, nenhum delito, nem nada irregular por parte do boicote. A família de Herzog buscou responsabilização e esclarecimento sobre o que havia de fato ocorrido. Começava, ainda ali na altura da metade dos anos 1970, uma caminhada que se estenderia por décadas. O destino, obviamente, estava bem definido: responsabilização pelo assassinato do jornalista. Em abril de 1976, a Clarice Herzog apresenta uma ação na Justiça Federal de São Paulo requerendo que a Corte declare a responsabilidade do Estado brasileiro pela prisão arbitrária, tortura e a morte do Vlado. E a partir daí, então, em 1976 ainda, o Estado apresenta a defesa. Em 1978, o juiz federal, né, Dr. Márcio Moraes, né, em outubro de 1978, e justamente quase 3 anos depois, ele declara, né, de que o Vlado foi detido e morto por tortura, né, no doicode, né, o que foi uma coragem absurda, porque toda a justiça estava, né, engessada, toda estava amordaçada sobre o olhar da ditadura militar. Então, o Dr. Márcio Moraes, que até hoje é uma pessoa muito presente aqui no Instituto Vladimir Herzog, na época uma pessoa jovem, completamente despolitizada, não tinha nenhuma, né, uma opinião, né, sobre nem ditadura, nem nada, não foi. Ele apurou todo o processo como um juiz e teve a coragem, né, de declarar
essa questão. No dia 15 de março de 2013, foi entregue à família dele o documento oficial que reconhecia o que aconteceu com Vladimir Herzog nas dependências do DOI-CODE em São Paulo em 25 de outubro de 1975. Na questão do atestado de óbito, o Vlado, no início, teve aquela mentira de que o Vlado havia se suicidado, né? A ponto de que, como ele era de origem judaica, eles não permitiriam o enterro do Vlado junto com as pessoas de origem judaica que eram enterradas no lugar. Ele tinha que ser fora de um lugar, teria que ser enterrado num lugar para pessoas que tinham se suicidado e tal. E que era uma desonra quase isso, né? Então, essa foi uma luta interna, inclusive da família, com apoio, né, e que o próprio Rabino Henry Sobel acaba assumindo. Então essa questão da certidão de óbito passa a ser, desde aquela época, uma luta da família para obter uma nova certidão de óbito como uma forma de reconhecer a responsabilização do Estado da morte dele, que já vinha uma política, né, do governo, muitos anos depois, já nos anos 2000, de começar a pensar sobre a retificação de algumas certidões de óbito. Em dezembro de 2024, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, com base numa recomendação da Comissão Nacional da Verdade e numa decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela determina a ratificação da anotação da causa de morte no assento de óbito de pessoas mortas em decorrência de torturas e violações de direitos humanos. Isso só em 2024, mas em 24 de setembro de 2012, a Justiça já tinha determinado, após um pedido da própria CNV, da Comissão Nacional da Verdade, que fosse feita a retificação do atestado de óbito do Vlado, após décadas incansáveis da luta da família para isso, mas só em 2012 que a Justiça determinou. E aí o atestado de óbito foi emitido no período da ditadura, indicava que a morte, né, que tinha sido consequência de suicídio por asfixia, enforcamento e tal, e aí então é mudado dizendo de que a decisão da Justiça, o atestado de óbito, informa que a morte decorreu, né, de lesões e maus-tratos sofridos nas dependências do 2º Exército do DOI-CODE de São Paulo. Pouco antes da correção oficial sobre o assassinato de Vladimir Herzog, um instituto o homenageando foi criado pela família. Isto aconteceu no ano de 2009. Os objetivos daquele movimento eram relacionados à trajetória do próprio Herzog e no que ele acreditava e defendia: os valores da democracia, os direitos humanos e a liberdade de expressão. Também preservar a história de Vladimir. Prêmios de jornalismo, iniciativas de educação em direitos humanos, formações para pessoas vítimas da violência e de crimes de ódio, além de participação em uma rede de proteção a comunicadores vítimas das mais variadas violências e ameaças. Quem foi Vladimir Herzog foi moldado em formato de uma organização que busca fazer ecoar ao longo do tempo o respeito às liberdades e à democracia, que o jornalista tanto defendeu. Este foi o Estação História de número 227, origens das informações utilizadas ao longo desta edição, portais do Governo Federal e do Instituto Vladimir Herzog, além da entrevista concedida por Rogério Sotile, diretor executivo desta organização. Diversas edições anteriores do Estação História abordaram a temática da ditadura militar de 1964 a 85 no Brasil, a partir de diversas óticas. Fica como uma sugestão, por exemplo, a série de 3 episódios entre as edições 146 e 48. Nela estiveram em destaque a origem do regime, o agravamento e a respectiva queda. A edição 133 teve como assunto o Ato Institucional número 5, do ano de 1968, o AI-5, que é um reconhecido marco do período ditatorial. Já a edição 57 foi direcionada à trajetória de Vladimir Herzog, na qual o entrevistado foi o filho Ivo. Confira! Grupo Rádio Web. Produção e apresentação, Diego Brião. Edição, Mário Melo. Coordenação da RWCast, Rafaela Martinez. Gerência de conteúdo, Mariana de Freitas. E direção de jornalismo, Daniela Madeira. Nos principais agregadores de podcasts nas quartas-feiras, é possível ter acesso às novas edições. Até a próxima recordação.